Olá, saudações. Eu sou Luiz Renato e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a história da análise de dados. Eu separei um assunto que eu acho que é interessante e que remete ao início da minha carreira trabalhando com BI, com DW e tal, que é a evolução da análise de dados partindo do Ralph Kimball, que foi um autor, um pesquisador, até chegar no Roger Malgalas, que fala sobre Big Data, e a gente vai falando cronologicamente sobre cada um desses assuntos. Então, vamos lá. O Ralph Kimball é um pesquisador, né, da área de TI. Ele foi um dos precursores da análise de dados, ele inseriu vários conceitos que a gente usa hoje. Desde 82 ele vem desenvolvendo pesquisas na área de data warehousing. Ele é bastante conhecido pelos conceitos e abordagem que ele tem de desenho de data warehousing, né? Um desenho rápido. Imagina se no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele já falava em uma coisa que hoje a gente conhece como agile, né? Você fazer entregas, não olhar por todo, mas fazer entregas pequenas e constantes. O Ralph Kimball é responsável pela escrita desse livro aí, ó, que é um dos livros talvez o mais conhecido de Data Warehousing, que é o Data Warehousing Toolkit. Ele escreveu esse livro ali por volta de 1996, e introduziu no mercado a modelagem dimensional, que a gente chama, né? Então tem uns conceitos importantes de DW. E nesse livro, além de fechar alguns princípios importantes da análise de dados e do armazém de dados, né, do data warehousing, ele faz casos de uso. Então ele começa ali com um supermercado, depois ele faz uma empresa de varejo, que não necessariamente é um supermercado, pode ser uma loja de moda e tal. Depois, manufatura, banco, seguro, assinaturas de qualquer coisa, né? Tipo Netflix ou qualquer outra coisa. E até reserva aérea, que talvez seja o exemplo mais complexo que tem nesse livro. Esse livro ele tem umas versões mais atualizadas. Essa é a minha cópia de 96 mesmo, né? Da edição de 96. Mas ele teve umas 2 edições depois disso. A última, acredito, tenha sido em 2012, e dá para encontrar esse livro, essas edições mais novas, na Amazon. Como todo bom livro dos anos 90, ele vinha com um CD-ROM, que vinha lá com algumas informações e um aplicativo para fazer pesquisa em dados multidimensionais. Eu vou falar mais um pouco sobre o livro mais à frente, mas aqui tem umas fotos que eu tirei das páginas, né? Então tem bastante teoria. Não é um tipo de livro que você lê de capa a capa. Ele é mais um livro de consulta. A parte principal do livro, né, os conceitos iniciais, dá para ler sempre. Eu acho que são atemporais esses conceitos, esses princípios. E até hoje eu acho que tem sentido e se aplicam, né? Tipo, os tipos de tabela de fato, dimensões degenerated, rolling play, conformed, slow changing dimensions, tudo isso, todos esses conceitos, eles valem até hoje. E não adianta a gente achar que não, mas existe de montão, né, de baseada no mercado ainda sistemas usando esses princípios, né? Então você tem tabela de fato, star schema e tal. Ainda tem um monte de empresa que usa esses princípios, que usa sistemas de DW, eles chamam de BI hoje. Na verdade, BI é o método, né? É o método de extração, independente da fonte. O Ralph Kimball, aí eu tenho que fazer uma observação, que o Ralph Kimball não foi o inventor, né, o criador do conceito de data warehousing. Na verdade, o criador do conceito de data warehousing é esse cara aí, ó, o Bill Emmon. Ele é bem conhecido, né? E é reconhecido como pai do data warehousing. E a definição que ele dá para o data warehousing é a que eu acho que é mais aceita e mais conhecida. Tem gente que já citou isso, já viu citações disso e não sabia que era dele. Um data warehouse é uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variante por tempo e não volátil, e suporta processos de tomada de decisão. Isso é uma frase do Emmon. E o Emmon também tem um livro, esse é um livro que eu tenho dele que é em português, é um livro de 2001, é mais moderno, obviamente, do que o do Kimball, porque foi escrito depois, obviamente, mas o do Kimball continua tendo os alicerces na parte mais importante de conceitos. Aqui tem algumas páginas, né, do livro do Emmon, o nome é parecido, mas aqui está no infinitivo, enquanto o do Ralph Kimball é o Data Warehouse Toolkit. Esse aqui é Data Warehousing infinitivo, né? Estamos
data houseando os dados. E aí tem bastante ilustrações, esquemas, desenhos e tal, dá uma base legal. Eu acho que os dois livros não são livros de leitura de capa a capa, eles são livros de consulta. Como eles têm casos de uso, você tenta usar, ler a parte de conceitual primeiro, e depois, na hora de entrar nos casos de uso, você procura o caso que é mais parecido com o problema que você está tentando resolver. Então, se é varejo, você entra lá no caso de uso de varejo, se é, sei lá, se é aluguel de alguma coisa, você entra lá, se é companhia aérea e assim por diante, você consulta. Mas são livros bastante interessantes. Essa é a foto do Eamon também, mas sem bigode. E aí eu queria comparar, porque existe no mercado uma certa compreensão, né, da literatura, tanto do Eamon quanto do Kimball, porque eles têm abordagens diferentes para Data Warehousing. Enquanto o Eamon ele tem uma abordagem mais antiga, por assim dizer, né, ou mais tradicional, que a gente chama de top-down, ele diz o seguinte, né, a abordagem dele é você analisar todos os bancos, então é um projeto longo, você analisar todos os bancos de dados operacionais que você tem, você planejar, executar e carregar um data warehousing totalmente integrado, né? Então integrar produção com venda, com contas a pagar, com facilities e com tudo mais. Então é um projeto que demanda um planejamento muito longo e um tempo de implementação também muito longo, que não combina muito com as técnicas de hoje, né? De implementação, que são técnicas agile, e depois você quebra esse Data Warehouse em data marts para ir entregar para as áreas de negócio. As áreas de negócio podem consultar o Data Warehouse em grandão, mas é mais caótico, né? Tem mais tabela, mais objeto, tem que fazer mais joins e tal. Então, no final das contas, ele quebra em um Cubolap, por exemplo, um data mart, essa entrega para vários datamarts separados. Assim, qual que é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é que você tem a visão do todo, que é o que todo mundo quer, né? Integrar dados de áreas de negócio diferentes. A desvantagem é que é um projeto, deve ser muito caro para você fazer tudo, porque tem que fazer ou tudo ou nada, né? Não tem entrega parcial aqui. Como não tem entrega parcial, você não vê valor no médio, no curto prazo. A abordagem do Ralph Kimball, que é uma abordagem mais moderna, mas não tão moderna assim, a gente está falando no final dos anos 90, né? Mas ela é à frente do seu tempo, a abordagem que é chamada no mercado de bottom-up, que é o contrário do Eamon. São bases de dados operacionais que, independentemente, cada uma tem seu próprio ETL, que alimenta um data mart. Aí você pode fazer o primeiro e entregar para a área de negócio, fazer o segundo e entregar para a área de negócio, fazer o terceiro e entregar para a área de negócio, e depois consolida todos esses data marts em um data warehousing. Aí você começa a integrar, né? Por exemplo, se esse primeiro data mart aqui é da área de vendas, por exemplo, e o segundo é da área de produção, né, da área da fábrica, você junta os dados de venda com os dados da fábrica. E assim por diante. Então você vai... É agile, né? É Scrum isso. É um modelo mais arrojado, assim, mais aceito pelo mercado e o que foi mais implementado, assim, pelo menos do que eu tenho conhecimento. Então, resumindo, né? E comparando os dois modelos. Enquanto o Eamon parte lá do Data Warehousing completo para quebrar em data marts, para só daí começar a entregar para a área de negócios, o Kimball propõe quebrar, né? Na verdade, gerar data marts independentes para cada área, e no final de todos os data marts, você juntar todos eles em um Data Warehousing, aí sim você vai ter a visão do todo de dados. Parece que esses caras são rivais, né? Que se odeiam porque eles têm abordagens diferentes e insistem nessas abordagens, mas não. Se você olhar, essa é a capa e contracapa do livro do Kimball, o prefácio foi escrito pelo Eamon. E mais, no final, no prefácio, né? E aí um detalhe na contracapa, o Eamon diz mais ou menos assim, ó, se você tiver tempo de ler só um livro técnico, né, sobre esse assunto, esse é o livro. Então, fazendo referência ao livro do Kimball. Uma coisa interessante que tem sobre o Kimball, aproveitando que a gente está falando de personagens aqui, é que o Kimball, ele trabalhou na Xerox e nos anos 80, e ele foi da equipe de desenvolvimento, né? Tá até aqui na contracapa, ele fala que foi co-inventor do Xerox Star Workstation, que foi a primeira versão comercial de um produto que usava mouse, ícones e janelas. Então, quer dizer que o cara é genial desde sempre, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre arquitetura proposta no livro do Kimball.
Esse aqui é um modelo entidade de relacionamento, né? A gente faz quantos relacionamentos forem necessários. O mote, né, da normalização de dados, aí a gente entra no OLTP de banco de dados, é você escrever o menos possível, né? Ter o mínimo de redundância possível, porque aí você economiza I/O, economiza espaço no banco, economiza tempo para gravar, tempo para ler o dado e assim por diante. Quando você parte para um sistema onde a leitura é a prioridade, você tem interesse em priorizar menos joins, uma simplificação do modelo, né? Porque ele tem que ser intuitivo. Então, você parte do modelo entidade de relacionamento, né? Que foi feito para capturar dados, para você gravar de forma muito rápida aqui, para ter algumas redundâncias, não tantas, mas algumas redundâncias, e simplificar o relacionamento entre as tabelas, que é o que a gente chama de star schema. Então você tem uma tabela de fato no meio e você tem as dimensões aqui em volta. Existem algumas exceções, algumas pessoas preferem quebrar as dimensões em hierarquia, e aí a gente tem o Snowflake, né, o modelo Snowflake, mas o tradicional é o star schema, onde você tem basicamente um join para chegar ao detalhe de qualquer dimensão aqui. Então, como é que eram os primórdios dos sistemas de data warehousing? As empresas, elas tinham um ou dois sistemas, está muito longe. Eu posso dizer que aí no finalzinho dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com TI, a empresa tinha uma espécie de RP que também era um sistema de vendas, que também era um sistema de CRM, era uma coisa só. Aí começou a se desmembrar para vários aplicativos e várias soluções, mas no geral eram uma ou duas bases consolidadas que tinham tudo ali. Os dados, eles eram de um formato único, sempre de banco de dados relacional, era SQL, Oracle, DB2, sei lá, outra coisa qualquer. E o processo de extração de dados, né, o ETL famoso, ele copiava os dados já tratados. Para quê? Para eliminar dados duplicados, para eliminar colunas irrelevantes, para diminuir o tamanho do dado, pegar o dado mais recente. Então o T do ETL, né? ETL é Extract, Transform e Load. O T é de transformação. A arquitetura clássica, a gente não pode falar que é arquitetura antiga porque ela é muito utilizada. Pode olhar os clientes de vocês, as suas próprias empresas, essa arquitetura ainda é válida e você encontra ela muito facilmente no mercado. Então era uma coisa assim, né? As fontes de dados, você tinha lá um RP CRM, algum sistema consolidado, tinha bancos de dados, aí você tinha alguma ferramenta que fazia o processo de ETL, então o formato era SQL, né? SQL relacional. O banco de dados tinha um ou dois no máximo, então, ou geralmente tinha um. A ferramenta conectava nessas fontes e jogava o dado para o Data Mart ou para o Data Warehousing. E aí você tinha lá a camada de apresentação, que era, sei lá, planilhas de Excel, gráficos, né, reportes, ou a ferramenta desenvolvida por terceiros, né, um análise set. Então, vamos falar do Roger Mougalas. Se você procurar, né, quem criou o Big Data, né, ou quem usou esse termo no sentido mais moderno, existe Big Data em literatura, mas não está relacionado à explosão de dados, esse tipo de coisa, análise, esse tipo de coisa. Quem usou primeiro foi esse cara aí, o Roger Mougalas. Não encontrei foto dele na internet. Também eu esperava que ele fosse um autor de algum livro. Ele usou esse termo em um artigo que ele escreveu em 2005. Também não consegui achar. Mas aproveitei para linkar com outro marco importante do Big Data, que foi finalzinho de 2005, começo de 2006. Foi a criação do Hadoop por uma equipe de projetos do Yahoo. E aí tem o nome das pessoas, o cara que batizou o MapReduce de Hadoop, né, baseado num brinquedo que o filho dele tinha e tal, mas tá aí a referência. Então, todos nós, eu acho que ouvimos vários hypes, né, vários buzzwords de tecnologias novas sendo lançados o tempo todo, né, novos termos, novas expressões, novas ferramentas, novas técnicas e tal. E eu confesso que eu soltei uma gargalhada quando eu li isso aqui, ali por volta de 2012, 2013. Eu vi essa frase, não sabia que era do Dan Ariely. Eu vinha ouvindo sobre Big Data há um bom tempo e não via isso se materializando. E eu trabalhava na área de dados já, né? Então, a frase é mais ou menos assim, ó, a Big Data é que nem sexo na adolescência. Todo mundo fala sobre ele, todo mundo diz que está fazendo, todo mundo acha que o outro está fazendo, mas ninguém nunca fez.
Eu achei engraçado isso na época, porque realmente eu não tive oportunidade de ver materializado nenhum projeto de Big Data até ali, e estava com dificuldade de entender, de compreender a extensão do que podia ser, né, do que podia gerar o Big Data. E aí eu vou explicar porque, eu imagino que nenhum de vocês que está aqui assistindo achou engraçado isso, mas vou explicar porque na época foi engraçado. O Gartner, ele tem uma representação de gráfico que eu acho bastante interessante, que ele chama de Hype Cycle. Então, um termo, ele é criado academicamente, alguém gera uma teoria de alguma coisa, ou gera uma solução para algum tipo de problema, e aí a galera começa a falar sobre esse termo, essa tecnologia, esse método, essa ferramenta, enfim, começa a falar, e ele vai subindo, né? Tem um gatilho tecnológico, o pessoal começa a falar, eu vou dar um exemplo, tá? Sei lá, computação quântica. Eu não sei quão longe ela está de ser implementada, né? Dizem que na próxima década aí, ela vai ser realidade, mas computação quântica, ela vai resolver todos os problemas, a gente vai conseguir viajar no tempo com computação quântica, a gente vai conseguir ir para Marte, nós vamos resolver todos os problemas e tal. Até que algumas pessoas implementam, outras não, aí ele cai em descrédito, então ele cai no vale da desilusão, que o Gartner chama, né? Até ele consolidar, ele amadurecer e entrar no platô de produtividade. Então, quando o Dan Ariely disse, né, essa frase, provavelmente o Big Data estava aqui no vale da desilusão. O pessoal fala assim, pô, esse Big Data não é de nada, não resolve os problemas. Hoje ele já passou do platô de produtividade e já está sendo utilizado largamente, todo mundo sabe aplicações práticas do Big Data, sabe o que é. Mas eu achei engraçado essa frase e queria compartilhar com vocês, até porque a gente está falando cronologicamente, entendendo onde é que aconteceu o quê. E aproveitando, já que aqui é praticamente um clube do livro, né, minha apresentação, o Dan Ariely é um autor, não de livros de tecnologia, né, ele é pesquisador também, mas ele fala bastante sobre livros de psicologia e comportamento, e ele tem uns livros bastante interessantes, um livro chamado Previsivelmente Racional, é muito bom, e A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, são livros que não são técnicos, mas são interessantes, eu recomendo a leitura, para quem tiver interesse. Bom, então, seguindo na linha do Big Data, né, como é que ele evoluiu, então quando a gente fala Hadoop, a gente está falando basicamente de MapReduce, tá? Depois, todo o ecossistema, né, todas as ferramentas que vieram junto com isso, meio adotaram o nome, tá dentro do bojo do Hadoop, mas várias ferramentas foram criadas para resolver vários problemas diferentes, né? Então, Hadoop era, sei lá, um mecanismo de tratamento e busca de dados, ele dependia de vários outros serviços, né? Zookeeper, do HDFS, do Yarn e outras coisas mais. Depois novos serviços foram criados para esse ecossistema, tipo Kafka. Isso foram todas contribuições, não contribuição só do Yahoo, tá? LinkedIn contribuiu, eu acho que o Pig foi criado pelo LinkedIn, o Storm foi criado pelo Twitter, o Kafka é criado por uma empresa, Confluence, se eu não me engano. E assim por diante, né? O Facebook criou o Hive e assim por diante, várias entidades contribuíram. Mas ainda tava aquela patinação, né? Não chegava ao grande público, não chegava a resolver problema da maioria das empresas. Até mais ou menos ali 2012, 2013, que foi lançado o Spark. E aí eu acho que é um grande momento, talvez desde a criação, né, do projeto Hadoop. Eu acho que o Spark é a grande virada, é o grande motor. Ele foi criado por uma equipe de acadêmicos da Universidade da Califórnia. Como ele é bem mais moderno, né, ele modernizou a forma de tratamento de dados, transformou tudo, aumentou drasticamente a velocidade de tratamento de dados do Hadoop. E de fato viabilizou, né, junto com todas as outras ferramentas, que cada uma foi útil em determinado momento, cada uma contribuiu, cada uma foi relevante e, de certa forma, uma ou outra foram atualizadas ou foram substituídas por ferramentas que vieram na sequência. Mas sucesso do Big Data e do conceito do Hadoop, eu acho que é a junção de todas essas ferramentas e eu destacaria aí. O time que criou o Spark, né, um time de professores, alunos e acadêmicos lá, eles montaram uma empresa chamada Databricks, vocês devem ter ouvido falar, uma empresa importante, com um produto bastante sofisticado de Big Data, que roda por baixo o motor Spark.
e é uma ferramenta que merece ser vista. Então, recomendo para quem estiver desenvolvendo projetos de Big Data, dar uma olhada no Databricks. Então, enquanto a gente olha para o Data Warehousing como, sei lá, um copo d'água, né? Vou fazendo uma metáfora aqui. Qual que é a diferença dele com o Big Data, né? Os dois, eles escolhem dados históricos, dados de sistema, para tentar responder perguntas, gerar insights e tal. Então, se um for, sei lá, um copo d'água, o outro é um reservatório de Itaipu lá, né? Um lago de dados com centenas de milhões de metros cúbicos de água. A diferença é que vocês estão vendo que o copo de água cristalino aí, né? Não é só o volume de dados que mudou. Enquanto o copo de água tem essa água cristalina, pode ter lá uma gota de adoçante ou alguma coisa assim. Em um reservatório de dados, a gente tem de tudo, né? Tem água, tem peixe, a gente tem colchão velho, tem assento de privada, tem lama, tem um monte de outras coisas, gato morto, boiano e tal. E aí é que está o desafio do Big Data, de você primeiro conseguir extrair informação desse mar de informação aí, né? Desse universo de informação, e você conseguir limpar e tratar esses dados, né? Para tornar essa água desse reservatório potável. E aí eu coloco o reservatório até fazendo uma referência ao Data Lake, né? Quando a gente está falando lago de dados e tal. Eu acho que confunde muito a cabeça das pessoas. Por que um lago de dados é estranho, né? Eu acho que se você pensar em reservatório, fica muito mais fácil você entender e entender a metáfora, porque o reservatório aqui eu abro as comportas e eu diminuo o nível, aumento o nível, então eu consigo ajustar o quanto de água eu quero nesse reservatório. Você consegue filtrar a água, você consegue pegar essa água e transformar em energia, né, ligando as suas turbinas e tal. Então uma coisa de controle, de você controlar o nível, de você aumentar ou diminuir a quantidade de água que tem lá no reservatório, eu acho que é uma boa metáfora, melhor do que simplesmente um lago de dados, que para mim sempre foi esquisito essa nomenclatura, tá? Então, reservatório provavelmente é a melhor definição, o melhor exemplo. E a gente fala em explosão de dados, né? Explosão de dados, meu Deus, os dados explodiram. Na verdade, a humanidade sempre gerou muito dado. É errado a gente falar hoje que existe eu vejo, a humanidade nunca tantos dados foram gerados. Na verdade, desde o primeiro organismo com DNA, que começou a se multiplicar e variar o DNA, desde o Big Bang, né? Distâncias entre planetas, movimento de estrelas e tudo mais. Quando a gente fala nas grandes navegações, né? Os navios lá do Pedro Álvares Cabral, ele tinha 13 navios, afundou metade, ele tinha 1.500 homens na expedição que veio para o Brasil. E mais da metade, né? Eu acho que mais de mil homens morreram, inclusive o tal do Pero Vaz de Caminha, que foi o único registro histórico que ficou daquela navegação. Se os navios tivessem GPS, tivessem IoT, por exemplo, a gente teria uma geração enorme de dados. Então, não é verdade a gente falar que nunca se gerou tantos dados. O que é correto a gente dizer é que nunca se registrou, né, tantos dados. Então, essa é a correção. E a gente tem Big Data hoje, né? E não tinha Big Data durante o tempo que o Ralph Kimball escreveu o livro, simplesmente porque naquela época a gente tinha que economizar espaço, né? O preço do byte ou do megabyte, do kbyte, enfim, era muito caro, foi barateando. Aqui eu dou um exemplo bem bobinho, mas que dá pra gente pensar, né? O quão acelerado está o barateamento do gigabyte, do megabyte. Em 2007 foi o lançamento da primeira versão da geração 1 do iPhone, ele tinha 8 GB. Esse ano a Microsoft lançou o Surface Duo, né, que é um celular com duas telas ali, que tem 256 GB. Esse é só um exemplo, mas tem celular da Samsung com 512. E no ano que vem todo mundo vai ter no bolso aí um celular com 1 tera. Você não tem do limite, mas tira selfie com cachorro, tira selfie em qualquer lugar, o pessoal vai lá no funeral do Maradona, tira selfie, porque você tem espaço de sobra para guardar. Então, tendo espaço de sobra para guardar, você guarda todo tipo de coisa. Eu quero saber quantas pessoas entraram no meu site, que cliques, que páginas que eles entraram, quanto tempo eles ficaram, qual que é o IP de origem, qual que é o MAC address da máquina do cara, sei lá, qualquer tipo de informação que eu consigo capturar, eu capturo e registro, já que eu não tenho limites, né, para armazenar isso.
Outro exemplo interessante aí, que é um exemplo que para mim é importante, é que esse é um manual do DOS, e aí quando eu comecei a trabalhar com TI em 95, eu cheguei a trabalhar com alguns sistemas que rodavam em DOS, o nome dos arquivos tinha um limite de 8 posições, então economizava-se espaço até no nome do arquivo. Então você tinha que colocar, o arquivo era todo abreviado, né? Além da extensão, né? Então eram 8 posições, ponto alguma coisa, ponto TXT. E aí você tinha que quebrar a cabeça e criar padrões para saber o que tinha mais ou menos dentro do arquivo lá. O Data Warehousing moderno, então, eles têm origens múltiplas, né? Múltiplas fontes. Então, eu pego do Twitter, das redes sociais, de vários sistemas. Eu pego do Banco Central, pego dado de tudo quanto é lugar. Dados meteorológicos que não são, originados a partir dos meus sistemas. Ele, em razão dos baixos custos, aumenta-se o período de custódia dos dados. Então, eu guardo dados por um período mais longo. Quanto mais dados armazenados, né, e quanto mais tempo eu armazenar os dados, mais os padrões de formatos mudarão, né? Então, a gente costuma guardar os dados em formato bruto, não adianta você ficar muito transformando os dados, porque a origem acaba mudando, então traz do jeito que está e depois transforma por formato destino. E a transformação de dados, ela é normalmente feita no momento que você vai consumir esse dado. Então, acho que uma das principais diferenças, né, do Big Data e do Data Warehousing é que a aquisição, na ingestão de dados, ela não faz muita transformação. Ela traz o dado, grava lá do jeito que ele veio, né, com aqueles nomes estranhos, com o formato que veio e tal. E depois, na hora de consumir esses dados, a gente faz as transformações. Bom, esse era o conteúdo que eu queria apresentar. Espero que tenha sido interessante. Assistam aos outros vídeos e até a próxima.